Olá, está no ar o Dinheiro em Foco. Aqui você vai aprender como cuidar melhor do seu dinheiro, tomar as melhores decisões, escolher o investimento certo para você. Se você não entende nada sobre investimentos, esse programa é para você. Se você já está investindo e quer aprender mais, esse programa também é para você. Aos finais de semana, aqui no Band News, você acompanha uma conversa com os melhores especialistas do mercado. E a gente hoje vai falar de um assunto muito curioso e que tem muita gente de olho. O pequeno investidor pode ganhar dinheiro comprando ações. E também vamos falar da importância de saber quanto vale a empresa em que você está investindo, chamado valuation. Em tempos de Selic em baixa e mais gente procurando investimentos de renda variável para compor a carteira, fica evidente a urgência em saber mais sobre como funciona o mercado de ações. Um ponto muito importante que deve ser sempre avaliado no momento de comprar uma ação é o valuation da empresa. O pensamento aqui deve ser igual ao pensamento de consumo. Se você, como consumidor, pensa, aceitaria pagar R$70 numa dúzia de ovos? Ou R$30 numa caixa de fósforo? Eu acredito que não, né? O mercado de capitais é semelhante. Ninguém quer ou deveria querer pagar um preço maior do que vale um ativo. Por mais que aquela companhia seja considerada boa, as ações podem estar sendo negociadas com um preço muito elevado. Nesse sentido, um dos focos principais dos investidores deve ser procurar por bons empreendimentos que estejam sendo negociados a preços justos. Assim, uma boa opção pode ser fazer um bom valuation, um processo que estima o valor real daquele negócio. E a partir daí, poder escolher se aquele ativo pode ser comprado ou merece ser vendido. Bom, ficou com dúvida? Você vai ter as dúvidas esclarecidas a partir de agora. Vamos falar sobre como os pequenos investidores ganham dinheiro em bolsa e escolhem melhor as suas compras em bolsa de valores. Vou conversar agora com a educadora financeira Heloísa Cruz, gestora analista da Stoxos Clube de Investimentos, e com o Ricardo Schweitzer, que é analista da Nord Research. Muito bem-vindos ao Dinheiro em Foco. Obrigada, Fabi, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu espero que a gente realmente consiga ajudar, e a gente está tentando mudar um pouquinho a forma como o brasileiro investe, então no que a gente puder ajudar. Com certeza. Olá, é uma satisfação. É muito bom falar com vocês, porque são especialistas que entendem exatamente de valuation e nesse lugar de que o pequeno investidor não tem nem como entrar na Bolsa de Valores. Isso é um grande mito. Muita gente acha que tem que ter muito dinheiro para investir ou que deveria ter muito dinheiro, talvez em renda fixa, antes de começar a pensar em renda variável. O que vocês pensam em relação a isso? Começo pela Heloísa. Acho que o investimento em bolsa, ele tem toda uma questão cultural, né? Então, a gente era o paraíso do rentista, onde o brasileiro conseguia ganhar muito dinheiro sem tomar risco, né? Investindo em renda fixa. Então, o brasileiro, como um todo, não se acostumou a investir em renda variável. Então, eu fiz intercâmbio quando eu tinha 15 anos, e os meus irmãos lá, de 7 anos, eu lembro que chegava depois do jantar, eles iam para frente da televisão para ver como é que foi a performance das ações deles no mercado. E a gente agora vive um cenário diferente, né? Caiu a taxa de juros, então, se você quiser rentabilidade, você tem que ir para a renda fixa, não tem como fugir. E aí agora é uma questão... Para renda variável. Desculpa, para renda variável. E aí agora é uma questão de como é que por onde você começa, o que você precisa entender, qual que é o mínimo que você precisa saber. E a resposta é sim, dá para investir com qualquer tamanho de dinheiro. Obviamente, se você tem pouco dinheiro guardado, você tem que priorizar, guardar mais e justamente, às vezes, trabalhar mais para poder guardar mais. Mas hoje em dia você tem, inclusive, corretoras que não cobram corretagem. Então, você consegue investir pequenas quantidades de ação de valor sem ser prejudicado por ser pequeno. E aí essa coisa de você saber exatamente o que você está comprando. Eu acho que quando a gente fala, você não vai pagar R$70 numa caixa de ovos, uma dúzia de ovos, claro, mas você tem noção de quanto custa mais ou menos uma dúzia de ovos, né? Se eu não tenho a menor ideia de quanto vale aquele papel daquela empresa, isso é um desafio, não é, Ricardo? Isso é um desafio enorme. Eu acho que talvez uma questão que seja super importante ter em mente é que existe um paradoxo com relação à relação que o investidor pessoa física tem com as ações no Brasil. Porque o mercado brasileiro, na verdade, ele começou como sendo um mercado de pessoas físicas. E ele passou a ser dominado por investidores institucionais em algum momento ali das décadas de 70 e 80. Mas quando você remonta as origens do mercado brasileiro, era um mercado de pessoas comuns buscando oportunidades de participar com o seu capital, né, com as suas possibilidades,
em negócios, né, em empreendimentos que pudessem oferecer oportunidades relevantes de ganho de capital. E, num certo momento, isso se perdeu por uma série de fatores, vicissitudes da nossa história econômica. E o que a gente percebe é que, ao longo dos últimos anos, acho que os últimos 10, 15 anos foram especialmente prolíficos nesse sentido, a gente tem um retorno do investidor para a renda variável por conta de uma série de iniciativas que facilitaram muito o acesso. A tecnologia melhorou muito, você teve o advento primeiro da internet, depois do home broker, você teve a disseminação de informação. Acho que nunca existiu tanta informação disseminada a respeito do mercado de capitais brasileiro como nós temos hoje. Mas, de fato, existe um desafio enorme que é, em primeiro lugar, você fazer uma boa filtragem das informações com as quais você está lidando e aprender a interpretar aquilo que é colocado para você. É um desafio muito grande de educação financeira. É mais fácil eu aprender a fazer o valuation ou descobrir o valor daquela empresa para escolher se eu invisto nela ou não, ou é mais fácil ou mais confiável eu ficar a par de relatórios de casas de análise que podem me trazer essa indicação? Eu acho que nenhum dos dois exclusivamente. Eu acho que sempre vai ser uma mistura dos dois. Então, você ter uma segunda opinião é essencial. Então, quando você tem alguém comentando em cima de alguma coisa que você acredita, é mais fácil você olhar e falar assim, ah, não, concordo, discordo, ou, ah, não estava enxergando esse ponto, ou parece que realmente isso que eu imaginava faz sentido. Ao mesmo tempo, você tem que fazer a sua tarefa, a sua lição de casa, porque às vezes você olha e é uma empresa do setor de saúde e o analista tem uma opinião e você discorda porque justamente é uma coisa que você entende um pouco melhor. Você trabalha no setor de saúde e verifica que não é bem aquela realidade, né? Exatamente. Então, eu acho que o ideal é sempre uma mistura entre você fazer a sua análise e você ouvir uma segunda opinião. Eu acho que a gente tem pelo menos 3 níveis, digamos assim, de investidor na Bolsa Brasileira. Você tem o sujeito que chegou hoje e que está encarando o investimento como se ele estivesse num balcão de apostas, né? Que ele não tem a consciência de todas as engrenagens que estão se movendo por trás daquele preço que ele está olhando. Você tem um segundo nível, que é o investidor que toma acesso com conteúdo técnico de análise de investimentos, relatórios de análise, principalmente, e digere aquelas informações, mas se limita a seguir o que está colocado ali. E você tem um terceiro nível, que na verdade é o investidor que buscou construir um próprio conhecimento técnico-científico a respeito de análise de investimentos e, consequentemente, ele tem a capacidade de ler, interpretar, questionar e criticar, inclusive, o conteúdo de análise que está colocado para ele. Quanto mais o próprio investidor se prepara, melhor é a decisão de investimento e mais rico fica o debate. Porque eu acho que chegou num momento, como vocês bem colocaram no começo do programa, e a gente sempre fala isso aqui no Dinheiro em Foco, acabou a época do rentismo. Talvez as pessoas físicas tenham entrado lá na década de 70, inicialmente na Bolsa, e depois esse movimento mudou, porque era muito fácil ganhar dinheiro sem tomar risco nenhum, né? Então, hoje a gente tem uma outra posição e as pessoas vão ter que aprender cada vez mais sobre esse assunto. Quando a gente pensa em ser um pequeno investidor e conseguir ganhar dinheiro na Bolsa, né? Não é no esquema day trade, não é essa a proposta. Não, eu acho que assim, o day trade ele existe e o day trade faz alguns grandes vencedores, mas faz muitos pequenos e alguns grandes perdedores também. Mas eu acho que a ideia é olhar o investimento como uma parte do seu patrimônio que está te rendendo frutos. Muito mais do que virar e falar assim, vou viver disso. Assim, eu acho que existe um cuidado que o brasileiro tem que tomar, que é o seguinte, o dinheiro fácil. O brasileiro adora dinheiro fácil e isso é uma coisa que é um risco muito grande. Porque a gente acaba vendo muita gente que vira e fala assim, não, eu tenho um amigo que está vivendo de day trade e eu quero viver de day trade. E acho que o conceito é da poupança e você botar a poupança para trabalhar e isso virar uma rentabilidade. O que, obviamente, necessariamente você depende de um capital inicial. Então, quanto maior for o seu capital inicial, maior o montante em que os juros compostos, né, vão trabalhar. Então, a ideia é justamente essa, você olhar e botar o capital para trabalhar. Até porque day trade, vamos falar, é uma outra profissão, né? Se você é médico e quer viver de day trade, você vai ter que se especializar em day trade, porque você vai ter que ser um profissional trabalhando
horas em cima de uma mesa para conseguir, quiçá, ter um retorno financeiro. Não é simples, como as pessoas falam, está vivendo de day trade. Não, é possível, mas não é simples. O investimento de tempo e energia para você conseguir ser vencedor consistentemente em operações de curto prazo na Bolsa de Valores é uma coisa simplesmente colossal. É mais ou menos como assim, sei lá, você gosta de nadar. Digamos que você começa a nadar, aquilo é bom para você, aquilo faz bem para sua saúde, etc e tal, mas aí você se autoestabelece uma circunstância na qual você precisa nadar melhor que o César Cielo. É mais ou menos nessa situação que o pequeno investidor se coloca quando ele parte para estratégias de investimento na Bolsa, nas quais ele depende fundamentalmente de movimentos de curto prazo. Só que essa percepção de que isso é extremamente difícil no longo prazo é muito mascarada em determinados momentos de mercado. Em quais momentos? Quando o mercado está em alta, quando a gente está vivendo o chamado momento de bull market. Porque quando o mercado está em alta, todo mundo fica com a impressão de que, de repente, tudo funciona, ganhar dinheiro ficou absolutamente fácil, você começa a fazer planos. É o momento que você faz aquele plano maravilhoso que se eu tiver uma rentabilidade de X% ao mês consistentemente, em quanto tempo eu posso parar de trabalhar? Quando as pessoas entram nessa mentalidade, elas ignoram que o mercado, pela sua natureza, ele é volátil e ele vai oscilar não somente para cima, mas ele também vai oscilar para baixo. E que de tempos em tempos você tem correções de mercado de 30%, 40%, 50% ao longo de um ano. E, consequentemente, todas as estratégias que têm foco no curto prazo ficam severamente comprometidas. De certa maneira, você está competindo contra profissionais, né? Então, esse é um cuidado que tem que ter. Quando você fala em investir para longo prazo, comprar empresas boas e rentáveis, que o valor é menor do que que o valor é maior do que o preço está sendo negociado, é mais fácil. Por quê? Porque, no final das contas, você está fazendo uma aposta naquela empresa que você estudou, que você acredita que o produto é bom e vai vender mais. Quando você olha o day trade, você está competindo contra profissionais. Então, foi essa análise do Cielo que ele falou. Bom, a gente está falando aqui sobre cuidados que devem ser tomados pelo pequeno investidor para que ele possa aproveitar as ofertas da Bolsa de Valores em longo prazo e montar uma carteira rentável com tempo em seu favor. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, eu vou querer entender um pouquinho melhor quais são os melhores investimentos, como escolher bem esses investimentos, junto aqui com a Elo e com o Ricardo. A gente faz um rápido intervalo e a gente volta já. O Dinheiro em Foco está de volta hoje falando sobre a importância de avaliar o valor de uma empresa na hora de comprar as ações. Ao comprar a ação, o pequeno investidor tem que ter em mente que está se tornando sócio daquela empresa. Alguns setores da economia, mais sólidos, mais perenes, costumam ser uma boa porta de entrada para os iniciantes. Mas, além de saber se aquele tipo de negócio te agrada e qual o valor de mercado daquela empresa, é preciso focar em longo prazo e numa carteira diversificada. O comportamento prudente nada tem a ver com conservadorismo, mas com estratégia. Quem procura ganhar muito dinheiro rapidamente aumenta os riscos que corre. É importante conhecer bem as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, os setores a que elas pertencem e como as notícias vêm repercutindo e afetando cada um desses setores. Estudar o mercado de capitais é um dever de casa diário para quem pretende comprar ações. Posto isso, eu continuo conversando aqui com a educadora financeira Heloísa Cruz, gestora analista da Stoxos Clube de Investimentos, e com o Ricardo Schweitzer, analista da Nord Research. A gente falou um pouquinho nessa abertura sobre o quanto é importante conhecer o que se está comprando e muito se fala, né, sobre o valor, o preço daquele papel. E tem gente que fala, preço importa muito, e tem gente que fala que preço não importa. Eu acho que preço importa, afinal de contas é o meu dinheiro sendo colocado ali, né? De fato importa o preço? Importa
Muito, assim. Existe uma estratégia que eles chamam de dollar cost averaging, de você ir comprando ao longo do tempo e fazer os seus aportes mensais. E o que eles falam é que, dado a quantidade de aportes, o preço não importa. Mas eu acho que tem que ter um cuidado, que é o seguinte, você não compra nada sem olhar preço. Você não compra uma roupa, você não compra um carro, você não compra uma casa. E, eventualmente, se você investiu ao longo de muito tempo e caprichou nos aportes, o seu patrimônio ele é mais importante do que uma casa ou do que um carro. Então, se você não deixa de olhar preço para comprar nada, por que você vai deixar de olhar preço para comprar um investimento? E o motivo é simples. Aquele investimento ele vai te dar uma rentabilidade qualquer dada. Vamos dizer que vai dar uma rentabilidade de 20 em 100. Só que se aquele investimento, ao invés de você pagar 100, ele está pagando 50, aquela rentabilidade não é de 20, é de 40. E se você, ao invés de pagar 100, você está pagando 400, aquela rentabilidade também não é 20, ela se torna uma rentabilidade de 5% ao ano. E isso muda tudo, né? Então, se você está falando de rentabilidade, de fazer render, é muito importante você olhar e entender quanto é que vale aquele ativo que você está comprando. Qual que é o preço máximo em que eu posso comprar aquele papel? Exatamente, eu acho que até assim, eu realmente virar e falar assim, isso vale tanto. De onde vem o valor? Assim, a conta mais tradicional é você olhar e falar assim, quanto que essa empresa vai gerar de caixa ao longo dos próximos 20, 30 anos. E, obviamente, isso é um exercício de futurologia, então não é exatamente naquele cenário, mas considerando os mais diferentes cenários, como é que você faz a conta. E você olha e você traz para trás. Então, esses fluxos de caixa trazidos ao valor presente, né, olhando hoje, isso tende a ter uma rentabilidade de tanto, sendo que você olha e fala assim, considerando que o meu custo de oportunidade do meu dinheiro aí você define o seu custo de oportunidade. Então, o conceito, obviamente, existem formas mais fáceis de fazer uma conta parecida. Então, você pode olhar e falar, quanto que essa empresa tem de ativos ou de coisas, né, de fábrica, quanto é que vale a fábrica, quanto é que vale o estoque, menos todas as dívidas dela. Então, tem várias formas de avaliar, mas se você consegue comprar com um desconto razoável para isso que seria o valor, a tendência é que a rentabilidade seja maior. Quando se fala dessa questão do preço importa, não importa, originalmente a discussão era de fato em torno do dollar cost averaging. O problema é que com o passar do tempo se desenvolveu uma interpretação mais vulgar, digamos assim. No Brasil, né? Esse conceito, que basicamente eu posso comprar qualquer coisa porque o que importa é subir. Eu faço para você a seguinte provocação, que talvez seja uma analogia muito fácil de entender para a maior parte do público brasileiro. Você vai comprar um terreno. Esse terreno ele tem uma dimensão X, ele tem uma localização tal, sei lá, é um loteamento, um condomínio fechado, alguma coisa assim. Existem diversos lotes parecidos, não existem grandes diferenças entre um terreno e outro. E determinado lote está sendo vendido por R$500 mil. E o lote vizinho, né, exatamente ao lado, que tem as mesmíssimas características, ele está sendo vendido por R$1 milhão. Faz diferença comprar por 500 ou por 1 milhão? Claro que faz. É a mesma coisa. Quando você está comprando uma ação, você está comprando um pedaço de uma empresa que existe no mundo real. Eu acho que um dos grandes desafios para o pequeno investidor é a dissociação que acaba se gerando entre aquele número e aquele ticker, né, aquelas 4 letrinhas e aquele número que ficam piscando na sua tela, e o ativo que existe no mundo real que se comunica com aquilo ali. E acho que a partir do momento que as pessoas se dão conta de que elas estão comprando algo que tem um representante, um ativo subjacente no mundo real, a discussão se preço importa ou não, ela completamente se esvazia exatamente pelo que a Heloísa levantou. Nós olhamos o preço de absolutamente tudo que nós compramos. Se for para trazer a coisa para um nível mais teórico, o preço pelo qual você compra vai acabar definindo, vai ser um dos fatores determinantes, quiçá um dos mais importantes para a taxa de retorno que você vai ter naquele investimento. Tem uma coisa que eu acho legal, eu comecei a investir há algum tempo em ações, sozinha também, fazendo essas escolhas, e ficou muito claro para mim que o preço importa e que eu posso comprar, por exemplo, um lote de ações, porque nesse momento o preço está bom, está mais baixo, e eu acredito que ela é uma empresa que vai ter um comportamento muito interessante ao longo dos próximos 20 anos. No mês seguinte, se eu tenho um aporte a fazer e aquela mesma ação daquela empresa que eu comprei no mês passado subiu muito de preço,
Ah, mas eu já tenho dessa empresa, eu deveria comprar da mesma? Eu vou fazer um aporte numa outra que eu também acredito que vai ter uma perenidade ao longo do tempo e lucro e tudo mais, que também tem um preço bom. No outro mês, se aquela primeira que eu comprei 2 meses atrás tiver com preço, aí eu vou aportando de acordo, porque eu acho que é isso que faz você ter uma carteira bem diversa, colocando o seu dinheiro em... A mesma coisa, faz diferença colocar no terreno A ou no B. Se aqui está com menos preço hoje, eu vou comprar essa. Mas essa vai subir também, vai valorizar quando aquele construir uma casa naquele terreno. No outro mês, o de 1 milhão está custando menos, então eu compro aquele, porque aquela casa vizinha também vai ter um preço bom no futuro. E eventualmente você vende, né? Então subiu demais, o preço passou o que você acha que é o valor, você pode vender. Poderia vender, aí eu posso fazer um capital, é isso. Você vende a sua ação e você compra outra que você entende que está mais depreciada. Obviamente, você não está falando isso não necessariamente vai acontecer de um mês para o outro. Claro. Mas dali a 2 anos, você olhou e falou, nossa, aquela ação que eu acreditava que ia melhorar, ela realmente melhorou muito, o mercado enxergou isso, a grande oportunidade não está aqui. Talvez um dos desafios que existe exatamente nessa questão do prazo que você levantou é que como o mercado tem todo dia, gente. Né? Todos os dias o mercado abre, as ações sobem, as ações descem, etc. e tal. Verdade. Mas como nós estávamos dizendo, essas ações elas são um reflexo imperfeito de empresas que existem no mundo real. E o valor das empresas no mundo real ele não muda 10% para cima, 10% para baixo, de um dia para o outro. O meu apartamento não muda de preço. É isso que eu ia falar. Exatamente. Não é porque o seu vizinho estava apertado e precisou vender pela metade do que vale que você precisa ficar desesperado e pegar a primeira oferta, qualquer preço e vender seu apartamento. Com certeza. É mais ou menos isso que acaba acontecendo. O mercado ele acaba funcionando como uma lista de compras e vendas, né, de transações que aconteceram perto de você, como se, por exemplo, sei lá, no elevador do seu condomínio, todos os dias fosse anunciado, fulano do 22 vendeu o apartamento dele a tal. No dia seguinte, Beltrano do 40 e tantos vendeu o apartamento dele a tal. Se você começa a olhar aquilo ali dia após dia e acha que você tem que tomar uma decisão com relação ao seu próprio imóvel, a cada vez que um dos seus vizinhos compra e vende por um valor diferente, você fica meio maluco. Sim. E é exatamente isso que acaba acontecendo com o investidor, com o pequeno investidor que vai para o mercado e que não tem a correta compreensão de que ele está comprando um pedaço de um negócio, que aquilo tem um valor, que o preço no curto prazo ele vai oscilar, que preço e valor não são coisas que se comunicam perfeitamente, principalmente no curto prazo. No longo prazo essas coisas tendem a convergir. É um desafio muito grande. Sim. E para quem acha que ainda não está pronto para comprar a ação específica, o papel, poderia então, por exemplo, comprar um índice, um ETF, alguma coisa assim, que ajudaria, tem um gestor olhando por trás? Poderia ser uma porta de entrada? Eu acho que deve. Acho que assim, se você olha... Eu falo que essa questão de ficar comprando ações é para quem gosta. Nem todo mundo gosta, nem todo mundo quer gastar tempo estudando empresas. Então, assim, você pode, ou óbvio, comprar o fundo ou terceirizar, contratar, por exemplo, a Nord faz esse serviço de montar uma carteira, propor uma carteira, mas, assim, investir num fundo ou comprar chama fundo de índice, ele é negociado em bolsa, mas ele tem uma taxa de administração muito menor e você consegue comprar e carregar uma cesta diversificada. Então, às vezes, é mais fácil do que você simplesmente sair escolhendo. E a questão eu poderia comprar, por exemplo, um índice Bovespa, um ETF ligado às maiores empresas do Bovespa, é isso? Dentro do próprio home broker, fazer isso sozinha ou procurar uma casa que redirecione meus investimentos? Eu acho que são diversas alternativas que você pode acabar adotando. Vou usar de novo o exemplo da natação. Digamos assim, você tem mais ou menos estabelecido que manter um certo ritmo de atividade física é bom para a sua saúde, vai melhorar a sua longevidade no longo prazo, etc. e tal. Quando a gente olha para a sua vida financeira, é a mesma coisa. Se você investir de maneira consistente ao longo do tempo, aquilo vai ser melhor para a sua vida financeira do que se você não fizer nada. Então, começar alguma coisa é uma ótima ideia. Ótimo. A partir do momento em que você decide começar alguma coisa, aí a sua decisão é, ok, qual é o nível de energia, qual é a intensidade a qual eu quero me dedicar a isso aqui. Se eu quero dedicar pouco tempo e pouca energia àquilo, eu tenho como alternativa ou comprar um fundo de bolsa, ou investir em fundos de investimento, que é o famoso investidor, não quero fazer nada, vai lá, dá o seu dinheiro para um gestor, ele cuida do seu dinheiro para você. E aí pode ser fundo
multimercado ou fundo de ações direto? Pode ser um fundo de ações, um renda fixa, um multimercado, construir um portfólio que faça sentido dentro daquilo ali. Aí digamos que não, ok, eu quero me envolver mais com isso aqui. Eu não quero só nadar final de semana. Eu quero efetivamente que aquilo faça mais parte da minha vida, porque eu acho que o resultado no longo prazo vai ser melhor. E muito provavelmente, aí entra uma questão de temperamento, você tem que gostar daquilo. Né? Você não vai conseguir ser um investidor ou uma investidora extremamente ativo, que vai acompanhar relatórios de research, vai fazer valuation das empresas, etc., se em maior ou menor medida você não gostar de fazer aquilo. Isso. É que nem querer nadar que nem o César Cielo, sem gostar de nadar, sei lá eu, mínimo 10 vezes por semana. Exatamente. Entrar na piscina. Então tem uma questão de temperamento. Para algumas pessoas, talvez o melhor caminho seja ir para fundos de investimento. Para algumas pessoas, o melhor caminho vai ser, eu quero comprar fundos de índice, ter uma exposição direta em bolsa, mas não quero ser ativo. E você tem pessoas para as quais vai fazer sentido acompanhar casas de research ou mesmo dar o próximo passo, que seria começar a construir as próprias teses de investimento, fazer as próprias avaliações e participar desse debate com o mercado. Mas, assim, a decisão tem muito a ver com... isso me interessa, eu estou disposto a gastar tempo com isso. Porque, realmente, se você não está... Eu vejo muita gente falando assim, não, a pessoa deve focar na profissão, então compra as ações e esquece. Eu acho que, assim, essa é uma estratégia que eu evitaria. Se você olha e fala assim, não, eu gosto disso, eu me divirto, eu tenho uma curiosidade intelectual e aí, por isso, eu quero gastar tempo com isso, eu acho super legal. Virar e falar assim, não, eu me nego a pagar... tem gente que fala muito isso, né? Eu me nego a pagar taxa de administração para alguém gerir o meu dinheiro. Bom, então você tem que estudar 3 vezes mais e fazer o trabalho que a pessoa está fazendo para você. Exatamente. Assim, é simples. É isso. É exatamente isso. Você não sabe fazer, não quer fazer, contrate um profissional em qualquer área. Em qualquer área, exatamente. Qualquer área. Se eu vou perder tempo, que eu não sou uma especialista em consertar um vazamento, eu vou ficar lá tentando quebrar a cabeça para fazer uma coisa que eu não sei, eu contrato um encanador especializado e uso o meu tempo livre para fazer mais dinheiro, renda extra, ou ganhar outras formas para poder aportar mais, né? Você pode comprar os móveis da sua casa, você pode, sei lá, virar marceneira amadora. E talvez aquilo gere uma enorme satisfação para você ao longo do tempo. E resulte em móveis, inclusive, melhores do que aqueles que você compraria. Personalizados. É a mesma coisa. Eu gosto muito de comparar essa análise de investimentos com a culinária, né? Então, tem gente que... Eu, por exemplo, eu gosto de cozinhar, eu cozinho razoavelmente bem, e eu não faço muita questão de ir a restaurante, mas nem todo mundo gosta de cozinhar, e tem gente que odeia cozinhar. Então, na hora que você olha e fala assim, e, obviamente, quanto mais você cozinha, melhor você fica nisso. Então, quanto mais tempo você investe, melhor você fica nisso. Tanto que não é difícil você entender por que todos os grandes investidores são velhinhos. Eles têm lá os seus 70 anos. Então, assim, é uma atividade que você tem que... Se você gosta da ideia, tome a decisão por prazer, porque você tem interesse, porque às vezes porque você é mais controlador e você quer saber onde é que está o seu dinheiro, assim, que seja por prazer e não porque me nego a pagar. A decisão de você investir ativamente, seja em bolsa, seja em qualquer classe de ativo, isso é algo que, como você está perseguindo algo que vai fazer diferença na sua vida no longo prazo, tem que ser algo no que você tem que entrar com a ideia de que aquilo ali é algo que vai fazer parte da sua vida. Não é algo a que você vai se dedicar por 6 meses, por um ano. Até porque, assim, a gente nasce, estuda, vai fazer uma faculdade, arruma uma profissão, constrói uma carreira. O dinheiro também é construído. Esse patrimônio também vai servir para que no futuro você possa ter uma tranquilidade, um conforto, né, uma sensação de segurança. Né? Assim como você constrói as relações, como você constrói sua carreira, você constrói também a sua vida financeira e já está mais do que na hora. Eu espero que você tenha aproveitado esse programa. Eu conversei com a educadora financeira Heloísa Cruz, gestora analista da Stoxos Clube de Investimentos, e com o Ricardo Schweitzer, que é analista da Nord Research. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. Foi um prazer falar com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa conversa. E semana que vem tem mais Dinheiro em Foco. Tchau.